Olá, amigos de oração do Go Six. Chegamos no último dia dos nossos 10 dias de oração, versão 2025, né? Passamos pelos 10 dias, hoje estamos no último tema. Tratamos, como foi lembrado agora há pouco pelo pastor Anderson, pelos 10 temas falando de saúde, né? A ideia dos temas desse ano foi tratar da saúde completa, total da nossa vida, né? A saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde financeira, a saúde da família, a saúde social, saúde da vida espiritual, da vida missionária. Nós chegamos agora na saúde eterna. Eu tenho uma história para contar para você, para começar essa essa meditação de hoje. A história não estará na revista. Como eu tenho feito todos os dias, eu tenho acrescentado alguns highlights aqui ao, ao tema da revista, porque eu acho que você já leu a revista. Então, repetir tudo o que está lá agora, eu tenho a impressão que se eu acrescento alguma coisa, você é melhor servido, né, por nós aqui do Go Six. Um missionário chamado Harry Bolbeck trabalhou por muitos anos como missionário. E desses muitos anos, ele trabalhou vários anos como missionário aqui no Brasil. Depois ele voltou para os Estados Unidos para liderar a expansão mundial do Ministério Palavra da Vida. Ele escreveu alguns livros, mas quando ele estava com 94 anos de idade, ele escreveu um livro intitulado Nossa Incrível Jornada para Casa. Ele havia escrito antes um livro, Nossa Incrível Jornada, mas nessa época da vida dele, com 94 anos, ele escreveu Nossa Incrível Jornada para Casa. No final do livro, nas últimas duas páginas do livro, ele conta uma história que já foi compartilhada muitas vezes na internet, mas talvez você ainda não tenha ouvido. Aqui no Brasil, alguns pastores evangélicos compartilharam essa história através de vídeos. Recortes de vídeo mostram pastores evangélicos contando essa história. Eu mesmo coloquei no meu perfil do Facebook por 2 anos seguidos, no Dia do Pastor, né, no mês do pastor, outubro, um recorte do pastor Ed René Kivitz contando essa história. Porque muita gente já contou essa história, ela tem o final um pouquinho diferente, cada um conta um pouquinho diferente, mas a aplicação é a mesma e a resposta da história é a mesma. E eu quero compartilhar hoje com você, e porque o assunto é da vida eterna. Saúde eterna, na verdade, tem que ver com a vida eterna, com o lar eterno, com a casa eterna que nós vamos morar, com a vida eterna com Jesus. Então, essa história, ela explica exatamente o que nós estamos passando agora. Henry Morrison ele e sua esposa, foram missionários na África por 40 anos. Durante esses anos, eles viram multidões de africanos vindo a Cristo em busca de salvação. Eventualmente, a saúde deles foi piorando pouco a pouco, porque você sabe, lá na selva africana, naqueles lugares inóspitos, onde não tinha vacina, não tinha medicamento, não tinha recursos médicos, eles viviam de uma maneira como dava para viver,
Quando completaram 40 anos de trabalho e já com a saúde bem abalada, o conselho missionário que os enviou para lá decidiu trazê-los de volta para os Estados Unidos, onde eles passariam os seus anos de aposentadoria, promovendo com palestras a causa das missões mundiais. Embarcaram no navio. Quando o navio atracou na cidade de Nova York, eles viram uma grande multidão reunida em volta ali do navio, no porto, bandas tocando, bandeiras tremulando. Eles ouviram pessoas aplaudindo, viram placas dizendo bem-vindos ao lar. E essa celebração não era para eles. Acontece que o presidente Teddy Roosevelt e seus amigos haviam ido para a África por algumas semanas participar de um safari de caça. E ao voltar para o seu país, aquela turma que adora presidentes, né? Que nós temos também o pessoal que gosta do presidente, gosta de um, quando troca, gosta do outro, né? Aí nos Estados Unidos também é assim. O pessoal foi recepcionar o presidente, fazendo festa, tocando bandas, recepcionando. O presidente, evidentemente, estava na primeira classe do navio, saiu primeiro. O missionário, na terceira classe, os últimos que saíam. Quando ele e a sua esposa saíram, já não havia mais banda, já não havia mais festa, já não havia mais gente segurando bandeirinhas, gritando bem-vindos. Ele ainda conseguiu ver lá do navio o carro presidencial saindo e a multidão indo embora. Quando Henry Morrison e sua esposa desceram a prancha, ninguém os cumprimentou. Chamou um táxi e lá foram para o pequeno apartamento de um quarto, fornecido pelo Conselho Missionário. Não havia ninguém esperando por eles. Enquanto Henry pensava sobre isso, ele se sentiu dominado pelo desânimo, pela decepção. Pensou nos quantos anos de trabalho duro em pequenas aldeias africanas, se lembrou dos muitos homens e mulheres que ele guiou para Cristo. Ele não conseguia se conformar. Parecia errado para ele que não houvesse reconhecimento por 40 anos de sacrifício. O presidente voltava de uma viagem de caça e todos dão uma festa. Ele voltava de 40 anos de serviço missionário, ninguém parecia se importar. Compartilhou com a sua esposa sobre isso, falou mesmo da sua decepção. E aí as histórias têm dois finais. Uma delas diz que a sua esposa tentou repreendê-lo e ele disse: Vai então falar com seu Deus, porque ele se esqueceu de mim. E ela vai. Outra vertente, né, outra versão da história diz que ele foi para o quarto e ficou lá, reclamando para Deus. A versão que diz que a esposa foi falar com Deus, de repente, depois de umas horas, eles se encontram novamente na pequena sala do pequeno apartamento. E ele olha para a esposa, ela está sorridente, ela está feliz, e ele pergunta para ela: O que que foi? Deus falou com você? Ela disse: Falou. E o que foi que ele falou para você estar tão feliz assim? Ela disse assim: Ele falou que nós ainda não chegamos em casa. Nós todos
Nós todos, amigos do Go Six, e quem estiver ouvindo agora essa mensagem, nós todos estamos indo para a casa do Pai. Ainda, ainda não chegamos em casa. Estamos no caminho, estamos indo, estamos caminhando. Ainda não chegamos em casa. Em 1998, Alessandra Samadello lançou o álbum musical Meu Mundo Não É Aqui. 27 anos atrás, todos nós começamos a ouvir aqui no Brasil essa música. A música tem o mesmo título do álbum, Meu Mundo Não É Aqui. E um pedaço dessa letra começa assim: Pai, o mundo não é para mim. Não quero mais ser daqui. Espero a salvação. Pai, cansado estou de ver pessoas sem esperança que não querem o Senhor. Volta depressa, Pai, eu te peço, pois nesse mundo não há lugar para o seu amor. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. E ela continua cantando a letra linda dessa música. Meu mundo não é aqui. O tema do 10º dia, dos 10 dias de oração desse ano, é saúde eterna. Foi só para combinar com os outros títulos nos outros dias. Nós estamos falando de saúde eterna, lá nós seremos perfeitos. Estamos falando da vida eterna, do lar eterno, da nova terra eterna. E a promessa foi feita por aquele que nunca falhou. O Senhor Jesus estava naquele discurso de despedida e de cuidado com seus discípulos, naquela noite de quinta-feira, de quinta para sexta. Ele olhou bem para os seus discípulos e ele disse assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Era o Senhor Jesus falando. Falando da casa do Pai, ele menciona, na casa de meu Pai. E fazendo uma promessa, eu virei, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que vocês fiquem comigo para sempre. O apóstolo Pedro, muitos anos depois dessa promessa, escreveu sobre ela. Na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 9, ele escreveu: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Na Epístola aos Hebreus, nós somos advertidos a não desanimarmos, a não desistir com a espera. Hebreus 11, 35 a 37. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. A promessa está aí. A promessa foi feita pelo Senhor Jesus. A promessa foi repetida pelos seus apóstolos. A promessa está aí na Bíblia que nós lemos todos os dias.
A casa do Pai, eterna, espera por nós. Temos um lugar na casa do Pai. Aqui não é o nosso lar. Lembre-se sempre da experiência daquele missionário depois de 40 anos na África, chateado porque ninguém reconhecia seu trabalho. Não houve recepção, não houve sequer um carro para pegá-lo, ele teve que se virar para chegar até o apartamento, que era pequeno, um quarto só, estava ali chateado com tudo, com todos e com Deus. Para que serviu 40 anos de trabalho nas missões, até que Deus toca no coração dele, dizendo: você ainda não chegou em casa. Precisamos nos conscientizar que aqui onde nós estamos, estamos em viagem para a casa do Pai. Aqui não é o nosso lugar. Se você se contenta vivendo aqui, alguma coisa está errada com você. Se você acha que aqui está bom, você está feliz aqui, não falta nada, alguma coisa não está bem. Não sei se você consegue ser feliz com a possibilidade de ficar doente ou de seus queridos ficarem doentes. Não sei se você é feliz olhando pessoas ao seu redor. Algumas delas são cegas, outras são surdas, outras são mudas, outras são aleijadas. Não sei se você consegue ser feliz olhando essas ameaças de guerras, olhando o que está acontecendo ali na faixa de Gaza. Como é que você pode ser feliz aqui, olhando o que acontece na faixa de Gaza? Não vou me posicionar aqui a favor desse ou aquele, mas também não estou também me posicionando ao lado de terroristas, nem dos que matam pessoas inocentes. Eu estou falando da situação. Mulheres inocentes morrendo ou sendo abusadas. Crianças sendo mortos com mísseis, com bombas ou nas mãos das pessoas. É bomba para lá, daqui para lá, bomba de lá para cá, morrem crianças lá, morrem crianças aqui. Como é que você se sente feliz aqui, vendo aquelas coisas acontecerem, muitas vezes ao vivo, no seu celular, na sua televisão? Como é que você pode ser feliz vivendo numa cidade que você pode ser assaltado a qualquer momento? Eu moro em São Paulo, num bairro que às vezes passam assaltantes de moto. E quando vem dois numa moto, a gente já fica pensando o que vai acontecer agora. Insegurança. Como é que você pode ser totalmente feliz, 100% feliz, sendo que pessoas queridas suas já morreram? Você não tem saudade delas? Você se conforma com a ideia de que nunca mais vai encontrar com elas? Eu quero lembrar a você, hoje aqui, algumas promessas de cura verdadeira na casa do Pai. Estaremos curados por toda a eternidade, por exemplo, da doença, da enfermidade, dos defeitos físicos. O profeta Isaías escreveu no capítulo 33, no verso 24, assim: nenhum morador de Jerusalém dirá: estou enfermo. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Ninguém
Ninguém dirá estou doente. Ninguém terá pecados anotados. Todos estarão perdoados. Olha que ligação interessante entre pecado e enfermidade. Isaías capítulo 35, versos 5 e 6. O profeta escreveu: Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças, a língua dos mudos cantará. Estaremos curados das guerras. Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 4, verso 3. E ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. E estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados, as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Esse é um verso lindo do profeta Miqueias. Toda vez que eu leio esse verso, eu me emociono, porque fala que Deus vai corrigir as nações poderosas. As nações poderosas usam e abusam das nações menores e mais pobres. Os presidentes, os líderes das grandes nações, eles são abusadores das nações mais pobres. Fazem veladamente, ou agora, recentemente, nós estamos vendo esses líderes das nações poderosas fazendo isso abertamente. E quem vai contra eles? Eles são poderosos. Mas o texto diz: o Senhor corrigirá as nações poderosas. Eu não quero ser corrigido por Deus. Eu quero acertar a minha vida com Deus, mas as nações poderosas serão corrigidas por Deus. Essa correção que Deus vai fazer será de tal maneira que essas nações poderosas converterão suas espadas em lâminas de arados, suas lanças em foices. Nação não levantará mais a espada contra outra nação. E quando eu leio assim, nem aprenderão mais a guerra, sabe o que eu penso? Não é só na guerra dos mísseis, dos drones mortais, das bombas, das armas automáticas. Deve ter aí no seu bairro uma escola de luta marcial, lutas marciais. Aí nos Estados Unidos tem muitas escolas de lutas marciais dirigidas por brasileiros. Não sei o que, que eles se encantaram com brasileiros ensinando lutas marciais. Tem as lutas dos povos orientais também. Nunca mais ninguém precisará aprender defesa pessoal. Nunca mais aprenderão a guerra. Não precisa mais. É paz completa, sem ninguém fazer mal para o outro. Não haverá mais insegurança, nem perigo pessoal. Isaías capítulo 32, versos 17 e 18 diz: o efeito da justiça será paz, o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Eu faço uma imagem mental de como será a minha casa nessa morada que Jesus está preparando para mim. Uma casa tranquila, cercado por um gramado lindo, sempre verde, grande. Esse gramado não vai ser reto como um campo de futebol, não tem graça nenhuma numa coisa reta, mas um gramado ondulado, salpicado de árvores floridas e frutíferas.
E lá longe, como se fosse no fim do gramado, um pequeno regato, passando por meio de pedras, que quando você chega perto, você escuta o barulhinho da água no meio das pedras. E eu poderei andar para lá e depois voltar para casa, molhar meus pés lá no riacho e voltar sem nenhum perigo, sem nenhuma ameaça. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Na casa do Pai, estaremos curados da saudade dos queridos que se foram. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, nós lemos o que o apóstolo Paulo escreveu para todos nós. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Pela palavra do Senhor, ainda declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina esse grupo de versículos dizendo: portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Como? Lembrando que a sua casa não é aqui. Ainda não chegamos em casa. Nosso lugar é na casa do Pai. Estaremos curados do luto. Apocalipse 21:4 diz: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas já passaram. Esse lugar, essa casa, é a nossa casa. É a casa do Pai, eu sei. Mas o Pai vai enviar Jesus para nos buscar e morar com Ele para sempre. Muitos esperaram por Ele, mas agora nós estamos muito mais perto de recebê-lo. Desde Adão, que foi expulso do jardim do Éden, todos os filhos de Deus esperaram para ver esse lar de vida eterna. Na Epístola aos Hebreus, lemos: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. E nós estamos pertinho agora de ir para lá. O Senhor Jesus explicou isso e os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas registraram assim. Mateus: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Marcos: então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e muita glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade da terra até a outra extremidade. E Lucas: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e muita glória. E para quê? Para quê o Senhor Jesus virá? Mateus 15. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita:
Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Queridos amigos, em breve, muito breve, ouviremos o som da trombeta dos anjos, veremos a sepultura se abrindo, os que morreram em Cristo ressuscitando. Será um momento glorioso quando criancinhas serão levadas aos braços de sua mãe, amigos há muito tempo separados se encontrando novamente para nunca mais se separarem. Seremos coroados pelo Senhor Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo, falou da coroa da justiça. Apocalipse 2 fala da coroa da vida. O apóstolo Pedro fala da coroa de glória. Todos referência à nossa coroação de vencedores. Entraremos coroados na vida eterna. E quem colocará a coroa na nossa cabeça? Ali adoraremos o Senhor por toda a eternidade. Primeiro, durante os 1000 anos no céu, perguntando tudo para Deus, para o Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Por que que eu fui? Por que meu querido não foi? Por que essa decisão foi tomada? Deus esclarecerá tudo para nós nesses 1000 anos no céu. E em seguida, por toda a eternidade, morando nessa terra, agora sim renovada, teremos nossas casas e atividades onde Deus nos colocar. Trabalharemos na terra, na nossa casa, mas de um sábado a outro, todos nós iremos nos reunir para adorar o Senhor Deus Pai, o Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu por nós, e o Espírito Santo, que trabalha incansavelmente hoje, tocando no coração da gente para receber, para aceitar esse plano da salvação idealizado por Deus para nos salvar. Um sermão especial a cada sábado. Ali eu ouvirei os melhores sermões que ouvido algum jamais ouviu. O pregador? Eu acho que eles vão fazer. Eu acho que eles vão fazer uma escala, né? Um sábado, o Senhor Jesus vai pregar. Outro sábado, Deus o Pai vai pregar. No outro sábado, Deus o Espírito Santo vai pregar. Eu vou fazer força para sentar na primeira fileira e ouvir o sermão inteiro ali. A mensagem musical, o coro de anjos, ou orquestra de harpas. O serviço de louvor, nós todos os salvos, dirigidos pelos anjos, todos os sábados. E nos reconheceremos ali. Os parentes se reconhecerão, os amigos se reconhecerão. Viveremos juntos para sempre. Nós, nossos amigos, nossos parentes, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai, o Espírito Santo. Os anjos estarão vindo o tempo todo ministrar a nós, será uma ministração diferente daquelas que eles fazem agora. Essa será a nossa casa. Aquele missionário estava chateado. Ninguém reconhecera o seu trabalho. Depois de 40 anos sofrendo, Henry Morrison desabafou com a sua esposa. 40 anos de sofrimento. Ninguém, ninguém para nos receber ao sair do navio. Só um endereço para chegar lá, no pequeno apartamento que arrumaram para eles. Aí, depois de algumas horas, a esposa sorridente
diz para ele: O Senhor me falou que nós ainda não chegamos em casa. Eu e você não chegamos em casa ainda. Continue sua jornada cristã. Continue sua jornada espiritual. Continue lutando junto com Cristo. Continue fiel a Ele o tempo todo. Em breve, você ouvirá o som das trombetas dos anjos e você olhará para cima e você verá um agrupamento brilhante, glorioso, formado por anjos gloriosos, e você verá no centro daquele agrupamento um ser brilhante que você jamais viu. E você saberá o que está acontecendo. E de repente você olhará do lado e você verá o seu anjo dizendo: Vamos. Jesus, o Senhor, veio buscar você para ir para a casa do Pai. Deus abençoe você. Viva a sua vida, a vida espiritual para valer, porque o que virá depois, não há nada nesse mundo que se compare. Deus abençoe você. Que você tenha uma experiência linda, maravilhosa, intensa com o nosso Deus maravilhoso. E que você seja feliz com Jesus por toda a eternidade. Amém.